Eu preciso que você preste atenção no que eu vou falar agora, porque há uma chance muito real de que você tenha lido esse trecho dezenas de vezes na sua vida e simplesmente não tenha parado para processar o que ele está dizendo. Não é uma passagem obscura, não está escondida em algum livro apócrifo, não foi removida por algum concílio medieval. Está no Evangelho de Mateus, no capítulo mais lido da história do cristianismo, o relato da crucificação de Jesus, e está lá há 2000 anos. E mesmo assim, quase ninguém fala sobre isso. Fica até o fim, porque o que está nesse versículo levanta perguntas que a teologia ainda não fechou. Mateus 27, versículos 45 a 50, descreve os últimos momentos de Jesus na cruz, a escuridão que cobriu a terra por 3 horas, o grito de abandono, o momento da morte. E aí vem o versículo 51, e eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, e a terra tremeu, e as pedras se fenderam. Até aqui, a maioria conhece, o véu rasgado, o terremoto, as pedras partidas, são eventos sobrenaturais dentro do que a teologia já assimilou e explicou. Mas Mateus não para no versículo 51. Ele continua. E o que vem a seguir está nos versículos 52 e 53, 2 versículos que aparecem imediatamente depois, no mesmo parágrafo, no mesmo relato, escritos pela mesma mão e que a maioria das pessoas lê e passa correndo sem perceber o que acabou de ler. Mateus 27, versículos 52 e 53. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram levantados. E, saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Abriram-se os sepulcros. Muitos corpos de santos foram levantados. Saíram dos sepulcros. Entraram em Jerusalém. E apareceram a muitos. Isso não é linguagem simbólica, não é metáfora, não é visão ou sonho, é um relato factual de mortos que saíram dos seus túmulos, caminharam até a cidade, e foram vistos por pessoas. No dia da crucificação de Jesus, enquanto o mundo processava a morte do Filho de Deus, havia mortos andando pelas ruas de Jerusalém. Agora eu quero que você pense no que isso significa do ponto de vista histórico. Jerusalém em 30 depois de Cristo era uma cidade de aproximadamente 80 mil habitantes, com uma população que dobrava ou triplicava nas festas, e a Páscoa, o período em que Jesus foi crucificado, era a maior festa do calendário judaico. Havia peregrinos de todo o mundo romano em Jerusalém naquele dia, havia sacerdotes, escribas, fariseus, soldados romanos, havia pessoas que documentavam tudo, havia Flávio Joséfo que décadas depois escreveria sobre Jesus, havia Tácito, havia Plínio, havia toda uma máquina de registro e memória histórica funcionando naquela cidade. Mortos ressuscitados caminharam por ela. E ninguém, além de Mateus, sentiu necessidade de registrar isso. Nem Marcos. Nem Lucas. Nem João. Nenhum dos 3 outros evangelistas que relataram a crucificação menciona esse evento com uma única palavra. Nenhum texto judaico do período. Nenhum registro romano. Nenhum outro documento cristão dos primeiros séculos. Apenas 2 versículos em Mateus e depois, silêncio absoluto. Aqui é onde a coisa fica interessante, porque há 3 formas de interpretar esse silêncio, e nenhuma delas é confortável. A primeira. O evento aconteceu exatamente como descrito, e os outros evangelistas simplesmente não o incluíram, da mesma forma que cada evangelista enfatiza detalhes diferentes da mesma história. João, por exemplo, é o único que menciona o soldado que furou o lado de Jesus com uma lança. Lucas é o único que relata a conversa com os 2 ladrões na cruz, e ninguém questiona esses detalhes só porque aparecem em um único evangelho. Essa interpretação é a mais confortável para a fé. Mas levanta uma pergunta que ela não responde: e se mortos ressuscitados caminharam por Jerusalém na maior festa do ano, por que um evento dessa magnitude não se tornou o centro da pregação da igreja primitiva? Paulo, que dedicou sua vida a argumentar pela ressurreição como fundamento do cristianismo, em 1 Coríntios 15 lista as aparições de Jesus ressuscitado uma a uma, menciona os 500 irmãos que o viram ao mesmo tempo, e não menciona os santos que ressuscitaram e apareceram a muitos em Jerusalém. A segunda interpretação.
Mateus incluiu um evento que era conhecido na tradição oral da comunidade cristã de Jerusalém, mas que foi deliberadamente omitido pelos outros porque gerava perguntas demais, porque abria discussões que a igreja nascente não tinha capacidade de responder. A terceira interpretação é a que menos se fala, e é a que os estudiosos mais cautelosos mencionam apenas em notas de rodapé. Que esse trecho foi inserido por um escriba posterior, uma anotação de margem que com o tempo acabou incorporada ao texto principal. Isso aconteceu com outras passagens do Novo Testamento. A passagem da mulher adúltera em João 7:8 é o exemplo mais famoso. Praticamente todos os manuscritos antigos a omitem, e a crítica textual moderna é quase unânime em dizer que ela não estava no texto original. A diferença é que os versículos 52 e 53 de Mateus 27 aparecem em todos os manuscritos antigos que temos, incluindo os mais antigos papiros do século II. Então não é uma inserção medieval. Se é uma inserção, é muito antiga. E se é muito antiga, alguém que viveu muito próximo dos eventos achou necessário registrar isso. O que ele sabia que nós não sabemos? Mas há um detalhe dentro desses dois versículos que quase ninguém percebe, e que é talvez o mais perturbador de todos. O versículo 52 diz que os sepulcros se abriram e os corpos foram levantados no momento da morte de Jesus. O versículo 53 diz que eles saíram dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus. Os corpos foram levantados na sexta-feira, no momento da crucificação. Mas eles só saíram dos sepulcros e apareceram na cidade no domingo, após a ressurreição. O que significa que esses santos ficaram dentro dos seus túmulos abertos do momento da morte de Jesus até o domingo de manhã ressuscitados, mas imóveis, vivos, mas esperando. Mas por qual motivo? Qual era a condição para que eles saíssem? A teologia reformada diz que Jesus é as primícias da ressurreição, o primeiro a ressuscitar para uma vida eterna e glorificada. Por isso esses santos só puderam sair depois que ele ressuscitou, porque a ressurreição fluía a partir dele. É uma resposta teológica coerente. Mas ainda não explica o silêncio. Ainda não explica por que Paulo não mencionou. Ainda não explica para onde foram depois. E esse é o padrão que você vai encontrar quando começar a olhar para a Bíblia dessa forma. Não falta de resposta, falta de perguntas. A maioria das pessoas nunca perguntou porque nunca parou no versículo tempo suficiente para processar o que ele diz. A Bíblia foi lida por séculos como um texto de conforto, de moral, de doutrina, e nesse processo, 2 versículos que descrevem mortos caminhando por Jerusalém viraram paisagem de fundo. Mateus 27, versículos 52 e 53. Leia em voz alta. Leia para alguém que você conhece. Veja a reação deles. A maioria vai dizer, isso está na Bíblia. E está. Há 2000 anos. Esperando alguém perguntar. Se esse vídeo te fez reparar em algo que você nunca tinha reparado antes, inscreva-se no canal, porque tem muito mais passagens assim. Versículos que estão abertos há séculos e que ninguém para ler de verdade. Compartilha com alguém que você sabe que vai travar quando ler esse versículo. E nos comentários, escreva. Você já sabia desse trecho de Mateus? Conta o que você pensa sobre isso.